Bom dia, são 8 alguma coisa, quase 9 da manhã. Acabei de chegar em Nazca, então vou só chegar no hotel, fazer o check-in, tomar um banho, que eu tô acabado da viagem. Assim, acabado entre aspas, né? Aqui é acabado bom, quando você dorme muito, dorme pesado, aí você acorda meio cansado de tanto que dormiu. Basicamente isso, mas vou só tomar um banho para restaurar e já vou sair, porque eu só tô aqui hoje e amanhã, então eu preciso já agendar um tour para ver as linhas, né? E também quero muito ver os aquedutos que eles construíam e, claro, as múmias. E eu tô indo a pé pro hotel mesmo, porque eu ia pegar um táxi originalmente, só que eu vi no Maps, é tipo 10 minutinhos só da estação da Cruz del Sul. E a calçada é bem lisinha, então tá bem de boa. Cheguei, quarto bem direitinho, só pra mim, tem armário pra guardar as coisas, cabide. Só vou ficar aqui uma noite, né? Nem vou usar tanto isso, mas vai ser bom pra organizar. Tem uma portinha aqui. Ah, ele tem uma areazinha aqui. E também... Ah, me entendi na cortina. E aqui um banheirinho, oi. Bem direitinho, box, tamanho bom até. É engraçado que eu tô a um quarteirão da Plaza de Armas e assim, não parece nem um pouco turístico. Não tem lojinha de souvenir, agência aqui perto, nada. Vou ter que dar uma andadinha pra chegar nas agências que ficam mais perto da rodoviária mesmo. Nossa, gravei e o microfone tava desligado, mereço, né? Enfim, o que eu tava dizendo? Eu fui em 3 agências, só uma existia, as outras 2 estão no mapa, mas não existem, não tem nada no lugar. Tô entrando agora numa rua que tem um monte pra ver, e assim, o preço da primeira que eu conversei foi bem caro. Estão cobrando entre 100 e 120 pra fazer os tours que tem por aqui. Inclusive pra ver as linhas de Nazca, tô cobrando 120 e nem é pra sobrevoar. Sobrevoar é tipo 200 e poucos, 300 e poucos dólares. Mas tô cobrando 120 soles, que dá uns 180, 190 reais mais ou menos. Pra você só ir até o meio do deserto, subir numa torre, ver 3 desenhos e voltar. 120. Cara, o mapa aqui tá bem desatualizado. Ele bota um monte de agência que você chega e não tem nada, não existe. E algumas realmente existem, só que estão fechadas. Tudo apagado, sem ninguém. Falei com mais uma agora, só que tá mais caro ainda, né? Tá 180 pra ver as linhas, só que vai mais longe, vê muito mais coisa. E é praticamente privado. Se não chegar ninguém, eu vou sozinho. Então... isso mexeu um pouquinho comigo, mas é caro, velho, é muito caro. E tem um pra ver um sítio arqueológico, que é uma pirâmide que tem por aqui, e outro que é um cemitério bem antigo, que eu tô reconsiderando se realmente quero ir ou não, porque é muito caro, cada um também 180, 100 e lá vai, sabe? Vamos ver a próxima agência. Cara, eu passei numa outra agora, que o senhorzinho que me atendeu cobrou 140, só pra ir na torre e voltar, mesmo esquema. Só que ele disse, olha, você vai até ali, tem um lugar na esquina que ele falou, que ali passa um ônibus, é 5 soles, o ônibus te deixa bem na torre, você desce, sobe a torre, paga pra entrar na torre, acho que é 8 soles, e aí depois você desce para o próximo ônibus, e aí você vai gastar no máximo 20 soles para ir ver a torre e voltar. É isso mesmo, tô no ônibus, comprei aqui a passagem, foi 5 soles, no próprio ônibus eu já vou comprar a passagem de volta, eu vou só descer na torre e ver as linhas, e é isso, é para isso que eu vim aqui, afinal. E vou pagar 10 soles de volta, mais 8 para subir, 18 soles em vez de 180, 120. Então, melhor assim. E é legal que no caminho, pela janela do ônibus, você vê o gato, que é um dos desenhos. Fica meio que no morro, dá pra descer lá, tem mirador lá, mas tinha uma senhora do meu lado, até tava conversando com ela, né? Ela falou, aqui não vale a pena porque aqui você vê só o gato e você já vê da janela do ônibus, não faz sentido descer só pra ver isso. O mirador é mais legal. E ela disse que fazer o voo também não é tão bacana assim. É engraçado, porque ela falou que o voo não é tão legal assim. Tinha um indiano que estava no meu quarto em Arequipa, falou que não é tão legal assim o voo.
um casal de holandeses que eu conheci num dos tours, acho que foi o tour do Caño da Coca, não, o tour da Rota Auxiliar, falou que não é legal fazer o voo, então vou só na torre mesmo, porque a impressão que todo mundo passa é que não é maneiro mesmo. Bom, comprei o bilhete, não foi 8 soles, foi 6 soles, mais barato do que falam nas agências, então não sei se estou dando golpe alguma coisa. Só tive que deixar a garrafa de água na bilheteria, porque não pode levar ela pra cima, tem risco de cair, machucar alguém e tal. Então na volta eu pego. Ó, daqui já dá pra ver um pouquinho, ó. Já tem um ali. Aqui também. Tem a Torre Velha, né? Que desativaram pra fazer essa aqui mais alta, que é a que eu tô. E assim, é bem tranquilo de subir. Não sei se porque eu costumei ficar subindo um monte de escada em altitude muito grande, muito alta. Mas como aqui a gente tá quase no nível do mar, foi bem de boa subir a escada. Agora eu entendi por que não pode subir com garrafa de água, essas coisas. Se tiver na mochila, beleza, mas não pode ter nada solto. Por quê? Balança isso aqui, cara, balança muito. Ó, essa aqui é a lagartixa. Tem as patinhas dela, a cabeça tá vendo bem no meio. Aí vem um corpinho, só que o corpinho dela é cortado pela estrada. Aí termina ali do outro lado. Com o rabinho, tá vendo? Vou botar com mais detalhes aqui. Vamos pro outro lado agora ver os outros. Aqui pra Torre Velha, pra esquerda dela, tem as mãos, que é isso, são mãos. E puxando pra direita dela, tem a árvore. E se prestar atenção, tem várias linhas além dos desenhos. Claro que os desenhos são os mais famosos, mas eles faziam várias e várias linhas. Eles, no caso, a civilização Nazca. Ó, tem linhas pra cá também, tá vendo? Várias linhas retas em zigue-zague. E ó, daqui de onde a gente desce tem um cercado, então não dá pra gente de fato ir até as linhas. Pelo menos não legalmente, né? E é isso, gente, são linhas. Agora eu vou descer porque eu tenho medo de altura. Aí lá embaixo eu explico um pouquinho o que são essas linhas. E quem tem medo de altura, igual o bonitão aqui, não precisa nem subir tudo, porque... Aqui tá pilastra na frente, né? Peraí, aqui ó. Não precisa nem subir tudo, porque dá pra ver de boa. Só subir um pouquinho você já vê as linhas. Desci e assim, tem que subir a torre, porque aqui de baixo, de fato, isso é óbvio, né? Mas, ó, dá pra ver nada. Aqui tá a lagartixa desenhada, mas não tem como ver nada se não tiver na torre. Olha lá os aviões sobrevivendo as linhas. Inclusive o mapa diz que o colibri, que é o beija-flor, o condor, ele sinaliza pato, bota vários outros desenhos aqui perto no mapa. Só que assim, tudo no mapa tu não vê, da torre você também não vê. Então acho que foi só a galera que sobrevoou, achou legal, queria marcar na foto e cadastrou como se fosse aqui, porque era a torre como um ponto de referência talvez. Mas não é aqui não. Já peguei minha água. Vou só dar uma voltinha, ver o que vende aqui de artesanato, que deve ser o olho da cara, mas vamos ver. E ó, vai rolar um museu aqui, mas não tá pronto ainda. E eles têm aqui desenhado as linhas que a gente vê, que são a árvore, a lagartixa e as mãos. Cara, vende as mesmas coisas de sempre, só que não tem nenhum ímã. Tem só... Ah... Perdi um ônibus. Tudo bem, eu vi pelo bus. Esse era Flores, que é outra, então paciência. Se eu ver do lado de cá na sombrinha, a hora que chegar eu posso perder se não der pra atravessar, né? Então vou ficar aqui logo. Enfim, a lojinha vende as mesmas coisas de sempre, de qualquer loja. Mesmo faixa de preço, não é tão caro também. Só que não vende imã, vende muito chaveirinho e umas pedras que eles esculpem nas pedras os desenhos das linhas. É bonitinho, mas assim, lá no centro de volta de Nazca eu consigo ver isso. Pronto, tô lindo agora só com o capuz, mas pra não ficar com a cabeça no sol, né? Porque não tem uma sombra aqui, só do outro lado. Aí eu vou ficar assim até vir um ônibus. Ah, cara, é um perrenguinho leve, mas assim, melhor do que pagar mais de 100 soles pra vir até aqui e voltar, né? Prefiro pagar 10. Bom, explicando o que são as linhas, né? Elas foram feitas pelo povo Nazca, tem linhas retas, linhas em zigue-zague, só que claro que as mais famosas
são os desenhos, que são os geoglifos de Nazca. Cada linha é um sulco no solo, tem uma média de 10 a 15 centímetros de profundidade. E tem várias teorias do que era, desde que era como se fosse aquedutos, só que em alguns casos faz sentido porque acompanhava o fluxo de aquedutos que existiram, em alguns casos na Alfábrica não tem muita relação com água, então depende muito da linha. E os desenhos, eles acham muito que eram desenhos feitos para os deuses, né, para honrar os deuses aqui deles. E esses desenhos da cultura nazca, né, os geoglifos, foram criados, a galera buzina aqui, foram criados entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, né, ao longo desses 1000 anos que eles foram fazendo esses desenhos todos. E hoje já não dá para ver isso tão bem, porque, né, a erosão e tudo, passou muito tempo, mas eles tiravam o seixo do solo, né, para deixar uma depressãozinha, deixar mais raso, deixar mais fundo, aliás, né, do que a superfície, formava os desenhos e eles cobriam com pós coloridos, né. Então isso aqui antigamente, na época que foram feitos, eram todos coloridos. Se a gente somar a extensão de todas as linhas, dá um total de 1.300 km, mais de 1.300, se eu não estou enganado. E as linhas cobrem um espaço de 50 km², mais ou menos. E a largura de cada linha também varia, pode ser de 30 centímetros até 1,80 m. E é aquela coisa, a maioria é linha reta ou em zigue-zague, mas tem os desenhos, mais de 70 são desenhos com formas de animais, incluindo o ser humano. Tem beija-flor, tem golfinho, tem a lagartixa que eu mostrei, tem vários. E tem árvores, plantas, flores também. Inclusive tem um que chamam de o candelabro. Eu não sei se é da cultura nazca, imagino que sim, só que esse fica lá em Paracas. Eu vou ver depois de amanhã, se eu não me engano, no tour que eu vou fazer por lá. E como é que elas foram descobertas não, né? Mas como é que depois de tanto tempo feitas, né, pela civilização nazca, depois que a civilização nazca deixou de existir, como que encontraram as linhas, né? Foi assim, dava para ver de algumas montanhas, algumas colinas aqui na região, mas não é uma área muito habitada, né? Vocês estão vendo que é bem um deserto, no meio do nada. Então, lá no começo do século XX, alguns aviadores começaram a ver que, pô, tem algum negócio aqui. Chamaram de marcadores de trilha, chamaram de várias coisas até entender o que realmente era. Inclusive falei um negócio que talvez tenha ficado esquisito de entender. Falei que a extensão das linhas todas somadas é de 1.300 km, né? E a área delas é de 50 km². Só que essa área é a área das linhas. A área da região onde estão as linhas é 450 km². Inclusive uma outra teoria, é uma das mais aceitas também, né? Proposta pela Maria Reich, que foi uma arqueóloga aqui da região, é de que as linhas representam constelações, então eles usavam isso para entender o céu. Muito bom que passou um ônibus agora, mas passou direto, fiz sinal e nada. O cara me disse que era só atravessar que eles viam, mas pelo visto não. Peguei transporte alternativo. Bom de ser nascido criado no Rio é que a gente vê uma van, uma Kombi e já sabe se virar. Tinha que ter uma filhinha de pedágio, né? Eu me senti bem no Rio mesmo. Pronto, desci aqui coladinho no óvalo de Nazca, que é, acho que é a principal rotatória da cidade. E agora, enfim, tô ali na frente, já é o lugar que eu peguei o ônibus. Agora eu vou só atravessar de volta e vou catar um lugarzinho para almoçar. Pedi um talherinho com frutos do mar e veio um negócio gigantesco. Então vamos embora começar a comer. Cara, comidinha gostosa. Não aguentei comer tudo, deixei tipo um pouquinho menos de um terço. Mas nossa, muito bom. Tinha camarão, tinha um camarão só, né? Mas tinha muito mexilhão. Tinha um molusco que eu não reconheci, mas parecia berbigão, não sei o que era. Tinha, eu acho que era vieira também. Cara, tinha muita coisa, tava bem gostoso. Vim pro hotel só descansar um pouquinho, já tô saindo, pedi um táxi que eu vou lá pros aquedutos agora. Pronto, chegou agora, tô a caminho.
Descendo aqui o primeiro aqueduto, que esse aqui tem um pouquinho de água. Chega pertinho pra ver. Cara, tem até um peixinho ali, não sei se dá pra ver no vídeo. Tem um peixinho ali, ó. Esses aquedutos foram construídos pela civilização Nazca para canalizar a água mesmo. Eles pegavam água do subsolo, faziam esses buracos em espiral para eles poderem descer e pegar água. Assim eles tinham como cultivar aqui, tinham como beber água, ter sempre água presente. Então isso aqui é uma baita obra de engenharia pré-incaica também. São dezenas, tem acho que 40 aquedutos construídos. Tem mais para lá, tem mais para lá, mas está fechado. E são todos iguais, são essas espirais que vão até o subsolo e aí passa a água que eles canalizaram. E assim, desses 40, se não me engano, 30 e pouco ainda estão funcionando até hoje. A água está passando, o pessoal pode chegar e coletar. E água limpa. Aí tem várias lá para trás, mas está fechado por quê? Porque na época de chuva meio que destruiu alguns aquedutos, então eles estão em restauração agora. Cara, esse aqui tem muitos peixes, ó. Cara, o nível de engenharia que eles tinham não para de me impressionar. É sensacional isso aqui. Esse aqui é o rio. A água ela vem, ela passa pelos aquedutos e sai aqui. Eles fizeram todo um sistema hidráulico para ter água direitinho ali para eles. Isso tudo aqui foi construído mais ou menos ali no século VI, no ano 500 e alguma coisa. Ou seja, toda essa obra que está aqui até hoje, funcionando, tem 1500 anos. Aqui no Museu Arqueológico Antonini, fica bem pertinho dos aquedutos de Cantaioque. E, cara, um lugar que pouquíssima gente veio. Eu não conhecia também, eu sabia só porque eu vi no Google Maps. E tem muita coisa aqui contando a história do dia a dia da civilização mágica, pra gente entender de fato como eles viviam. Então, assim, cara, tô metade da exposição e tô achando que vale bem a pena, tô gostando. E se eu não me engano, tem uma múmia no final ainda. Olha que maneira essa touca, feita de lã e plumas e penas. Ó, essas cabeças são de verdade. Eu vou passar devagar para vocês poderem dar pause e ler os textos, as descrições, tá? Aqui dentro do museu também passa o aqueduto, ó. Tem petroglifos aqui em exposição também dos Nazca. Aqui explica como é que eles faziam as colunas para erguer a cidade deles na época. Tem um tronco no meio, eles envolvem com argila, bota os bambus. Na verdade não é bem bambu, né? É cana e mais argila para ter uma estrutura forte. Aqui é como a população mais antiga, né? O povo mais velho fazia as paredes de quinta, que é esse tipo de parede, de muro, né? Aqui é a coluna que eu mostrei e vai tendo evolução dos muros. Vai explicando como é que foi evoluindo durante a civilização Nazca até chegar nesse muro aqui mais detalhado. Sensacional isso aqui, cara.
Cara, bem legal o museu. A múmia que tinha no final era uma reconstrução, mas tá super valendo. E assim, é legal ver como é que eles realmente deixavam, né? Porque eu vi as múmias em vitrine e tal, e não de fato como é que era nos túmulos, então eu gostei disso. O ingresso custou 20 soles e valeu demais, porque tem muitas, mas muitas peças que foram encontradas na Grande Pirâmide aqui dos Nazca, então foi bem maneiro. E agora eu fiquei até um pouquinho triste que não vai dar tempo de ver a Grande Pirâmide, mas tudo bem, motivo para voltar depois. Inclusive, isso é uma coisa que me choca, porque eu descobri que existe essa Grande Pirâmide vindo pra cá, conversando com as pessoas e tal. Porque a gente pesquisa Nazca, linhas, 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 quando muito o aqueduto. A Grande Pirâmide, cara, é uma pirâmide que tem aqui perto. E ninguém fala sobre isso, sabe? Mas ali tem muitas fotos mostrando a escavação da pirâmide, como é que foi, principalmente muitas peças, então isso foi bem legal de ver. Pra surpresa de ninguém, eu pedi uma Inca Kola. Aí eu peguei um duplo, misturei duplo com um doble, tá vendo? Um duplo com queijo, maionese, bacon defumado. Veio a batatinha, bem grossinha, e a ri e os molhinhos. Cara, que hambúrguer gostoso, bem feito, no ponto certo, a batatinha, cara, tudo show, o molhinho, tudo muito, muito, muito bom. Gostei tanto que eu peguei isso aqui de lembrança. Bom dia, 8 e pouca da manhã, vai dar 9 daqui a pouco, tô indo só achar algum lugarzinho pra tomar café da manhã. Dali eu volto pro hotel só pra pegar a mala e tô indo pro terminal rodoviário já, pra poder pegar o ônibus pra Ica. Ó, chegou aqui, pedi um cafezinho passado mesmo, uma ciabatta tostadinha e ovos revoltos com bacon. Então bora tomar café. Himno Nacional del Perú. Tá até a galera enfileirada ali cantando o hino nacional do Peru para celebrar o Dia Nacional do Pisco. Ver o quanto o pisco é importante aqui. Inclusive, quem não provou, se tiver a chance, prova que é bem bom. Cachaça é melhor, mas o pisco é gostoso. Pronto, já até embarquei, a mala já tá ali no bagageiro. Sai daqui a 22 minutos esse daqui, então só esperar.